estão entrando no mercado, né, que daqui a pouco vão aí estar dando essa live daqui a alguns anos e falando sobre isso quando estiverem dando essas aulas, né, a gente para pensar que isso é uma mudança que está em andamento. Eu acho que isso que você coloca, né, a população ela ainda desconhece muito o SUS, né? A gente está falando aqui de SUS, mas enfim, é porque existe uma lógica que permeia o SUS, né? E se a gente Uhum, for parar para pensar, a maior parte da população brasileira acessa a saúde através do SUS, né? E uhum, isso a gente oferece, né? O curso, a gente tem matérias específicas e alinhadas no contexto de ensinar aos profissionais da psicologia que estão estudando psicologia da saúde como que é o funcionamento da nossa principal política pública de saúde, que é a política do SUS, né? E isso é muito legal, porque é o que você falou, mesmo que eu esteja atuando numa prática privada, seja ela no hospital privado ou no espaço de saúde mais amplo, que seja privado, querendo ou não, você não consegue fugir das interfaces, né? O SUS ele está aí, assim uhum. como outras políticas, né? As suas, que é de assistência social, né? Às vezes você esbarra, por exemplo, com um paciente, às vezes na clínica, que não tem nada a ver com, necessariamente com a especialidade da psicologia da saúde PC, mas de repente você esbarra com um processo de violência contra a mulher, ou violência Uhum. sexual, e você precisa saber, você precisa ter um mínimo de conhecimento para poder orientar essa pessoa, esse paciente que você atende, como e o que ele precisa acessar ou ela precisa acessar para que ela possa ter os direitos dela garantidos, né? Enfim, e o Uhum. cuidado de saúde, né? Então, isso que você está colocando, Yuri, é essencial, assim, é uma coisa que a gente bate muito na tecla desde quando a gente começou a elaborar o curso, assim, falar um pouquinho sobre essas formas de acesso, né? E essa E, estratificação de saúde, né? e foi importante citar, dentro da fala da Virginia, porque o curso promove, a pós-graduação da Unipos promove essa instrumentalização. E, assim, existe uma perspectiva para quem é da área, a gente sabe disso, de concurso público em breve. Então, acho que seria uma forma do psicólogo também estar se instrumentalizando para poder chegar em qualquer Sim, desses cenários que ele for lotado, futuros colegas nossos aí, ele poder falar, aquele negócio a Virginia falou. Então, eu vou para o ambulatório tal, né, eu já vou ter um pouco, pelo menos ele já vai saber onde pesquisar, ele já vai ter uma bibliografia, ele já vai ter uma formação. sim, Né? Então, exatamente. eu acho que é algo que os colegas, quando estiverem assistindo posteriormente, ou quem estiver vendo agora, se pensar, né? Porque a ideia aqui não é assegurar nenhuma preparação para o concurso, mas dar uma instrumentalizada bem específica na área. Mas oferece subsídios, né? A gente não instrumentaliza Sim, com esse objetivo, mas a gente não deixa de oferecer a literatura e sim. conhecimento necessário. Tem também uma coisa que é importante quem está nos ouvindo perceber o seguinte. Agora a Nina resolveu dar o ar da graça, né? É importante fazer o seguinte. Pensa num tipo de atuação, primeiro que você vai atuar junto. Você não vai ter assim, uma sala com uma Exatamente. musiquinha, com uma Meu coisa. consultório com uma É sala de espera. isso. Você Abajur, tá, você Exatamente. tá andando, você tá conversando com a família, você tá conversando com a assistente social, você tá de braço dado com a fisioterapeuta. Aí você volta lá, você fala com a pessoa que está organizando lá, volta aqui, sai, à tarde você vai no hospital, depois você vai lá na família, você vai. Se você curte esse tipo de setting, porque nota, não é um setting de psicoterapia individual, setting que eu estou falando, aquele conceito como um todo da psicologia clínica. Então você não tem nem como fazer. Então eu vou dar um teste para ver se você tem perfil para a psicologia da saúde. Quando você está num shopping, né? E aí você vê uma pessoa, sei lá, eu vou dar um exemplo tosco aqui, um exemplo. Você vê uma pessoa assim que tá andando, sei lá, corcunda, que tá andando assim, coisa assim, aquilo te chama atenção, fala, nossa, essa pessoa, né, não vai ficar reparando os outros no shopping, não, dizendo que eu mandei, não. Mas se você tem puxa, se você tem um impulso, ou seja lá o que for, para você ir lá ajudar aquela pessoa, provavelmente você tem algum perfil para psicologia da saúde.
E se você também o nosso trabalho, ele é organizado, mas ele não tem uma coisa certa. Virginia, eu estou aqui com um paciente diabético da minha frente, o que que eu faço? Eu não sei. Eu tenho que saber qual a idade desse paciente, o que que é esse paciente, como é que é esse paciente, como é que está o É estágio história, da doença hábito. dele. Olha, Virginia, mas eu não sou médico para ficar conhecendo diabetes. Exatamente. Então o que que você vai fazer? Você vai estar junto com o médico, você vai ligar para o médico, você vai ligar para coisa, você vai falar com a família, você vai ver, você vai pedir informações. Então você tem um todo, porque pensa bem, gente, está aumentando muito o número de adolescentes diabéticos, crianças e adolescentes que a gente fala que abre, né? Até uma linguagem, abre um Abre o quadro quadro. de diabetes, né? Ou seja, 1, 2, 3 e já, eu tô aqui, eu tenho 12 anos, eu tô com um quadro de diabetes, e aí? Nota que tem um atravessamento da idade, da faixa, das questões próprias daquela pessoa. Tem uma questão aí familiar, tem uma questão da comunidade, tem uma questão escolar, tem uma questão. Então, se você fala, nó, bacana isso, hein? Então eu preciso considerar tudo isso e tem a qualidade de vida. E será que essa pessoa está se sentindo mal, menor por ter uma doença? Como é que é isso? Como é que são as cognições dela? O que que ela está pensando sobre a doença? Ah, eu vou morrer disso. Não, ó, tem. Como assim? De onde que você tirou que você vai morrer disso? Ah, eu vou não sei o quê. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu ouvi dizer isso. Internet tem uma Nossa, quantidade inimaginável de informação errônea é e aquele a meme, pessoa né? já. Eu procurei a dor na garganta e descobri que estou com câncer. Então assim, e é aí que a gente entra. É aí que a gente tem as técnicas que vêm de vários lugares da psicologia para aquela questão, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele idoso, para aquela família. Né? Eu e Fabrício já orientamos famílias inteiras que não conseguiam compreender um quadro de uma paciente que estava ao leito no momento próprio de silêncio. Então, a gente orientou família, outros psicólogos, Equipe médica, equipe equipe de médica, equipe enfermagem. disso, equipe. Porque foi assim, de tudo que estava acontecendo naquele momento, a gente conseguiu identificar, que é isso que o Fabrício falou uma palavra ótima, mapear, né? E isso que o Yuri falou, né? O nosso papel, né? Mapear. É aqui, é essa intervenção que ela é prioritária. Mas é uma. Peraí, mas se a gente tem esse fator aqui que está ligado a um monte de outros fatores, que se a gente tiver esse aqui um pouquinho melhor, a gente melhora um bocado de Isso, coisa. Então, se você exatamente. curte esse tipo de desafio, se você curte esse tipo de estrutura de pensamento, diagnóstico, de mapeamento, e se você especialmente gosta de pensar fora da caixinha, E você trabalhar em tem equipe, né? perfil. E trabalhar em Equipe, equipe. sabe? Você tem que ter esse perfil, porque a psicologia da saúde você faz inserido numa equipe. Não é só o contexto do setting, né, que a Virginia está trazendo, mas o contexto da realização do trabalho em si. Se você não tiver esse perfil de estar inserido numa equipe, de participar do processo, né, de atenção à saúde, mas principalmente no processo de discussão, de muitas vezes ter o que você coloca discutido, porque tem muita gente que tem esse perfil de que o que eu coloco está dado e é assim. Não, Sem calma, não, peraí. submissão e sem autoridade. Você ali Exatamente. junto, jogando junto. É uma construção, né? Você constrói esse caminhar, esse trânsito desse paciente numa unidade de saúde a qual você faz parte, junto com todo mundo. É o que a Virginia falou, Junto. pega na mão do fisioterapeuta, pega na mão do fono, pega na mão do médico cirurgião, pega na mão do enfermeiro e vai todo mundo junto para discutir.
muitas vezes uma intervenção desse tamanho, que não é nem você que faz, que às vezes nem é você que faz, você tem um técnico de enfermagem, às vezes a pessoa que faz a limpeza da unidade, traz para você uma informação que ninguém da equipe teve, mas ela, por ser quem é, por ter o tipo de acolhimento que teve com o paciente, de participação, traz para você e faz toda a diferença, tanto no diagnóstico quanto no prognóstico do paciente. Né? E na sua própria intervenção como psicólogo e na forma como toda a equipe muitas vezes vai intervir. Então, toda e qualquer informação e inserção na equipe é importante. Então, tem que ter esse perfil também. Já que vocês voltaram para dentro do hospital, lá vou eu. A ideia é essa. Só um minutinho, só para eu completar uma coisa. É uma equipe tão tão bacana isso. Neste presente momento, eu estou fazendo 2 relatórios para 2 psicólogas clínicas que estão atendendo pacientes com cronicidades. Então, eu fiz uma avaliação do ponto de vista da cronicidade, eu identifiquei alguns fatores e eu estou agora entregando para esses psicólogos um relatório para que esse psicólogo dê uma continuidade lá no setting do consultório, aquilo que foi visto lá. Trata um plano terapêutico, né? Tem que curtir as amigas. Né? A preocupação de ter o segmento, né, Virginia? A construção, né? Eu acho essa consciência mesmo de... E a gente se sentir bem com esse pedaço. Né? Porque às vezes ainda tem aquela dimensão do profissional, né? Principalmente os menos experientes, que a gente tem que falar de querer dar conta da totalidade. Né? E aí, voltando para a ideia do hospital que eu vinha falando, quando a Virginia apontou aí, se você quer, né, se você tem interesse, né, de enxergar a situação de forma singular, como ela falou, caso a caso, né, de tentar ter um trabalho de ser um facilitador dessa subjetividade do processo do adoecer dentro do hospital. Então, você tem o perfil, está na hora depois. Já inverto até a lógica, né? Porque é aqui que você vai poder aprender também a ter essa vivência, a experiência, essa vivência a partir da teoria e da prática, que a gente internaliza e compartilha, e como essa questão da multidisciplinaridade, né? E de como hoje em dia a gente simplesmente não consegue atuar se não for de forma multidisciplinar. Então, é muito necessário ainda que o psicólogo que entenda, né, que compreenda essa construção, busque esse tipo de saber por meio da formação, porque a graduação ela ainda deixa a desejar nesse aspecto. A gente ainda tem, por mais que avance, por mais que altere, a gente ainda tem formado clínicos. Né? E aí isso traz um impacto na hora desse clínico alcançar, né? Então, essa coisa da interdisciplinaridade é uma coisa que é muito visível dentro do hospital, porque ali, como você tem o parecer do assistente social, o parecer do médico, o parecer e médico em várias clínicas, né? A gente tem o parecer do psicólogo, do psiquiatra, do neuro, isso aí cada um vai opinando dentro de uma composição, né? E vai validando toda essa dimensão do ser humano, né? Essa totalidade. Então, é um cenário interessante da aplicação da psicologia da saúde, porque permite acompanhar o paciente nesse processo patológico que vai finalizar no hospital uma etapa. E aí, como a Virginia falou, invariavelmente, a grande maioria, dentro do nosso perfil de paciente de hospitalar, ele precisa ter um segmento na atenção secundária. Exatamente. Que seria os ambulatórios, né? Atenção secundária ambulatorial, né? E aí, assim, num cenário perfeito que um dia esse cidadão consiga chegar na atenção primária, para manter os ganhos dele lá, né? E permanecer lá, praticando as prevenções, né? E manter os ganhos. Então, eu achei interessante a pontuação da Virginia, porque trata de 2 fatores fundamentais, né? A subjetividade e a singularidade de cada caso, né? Então, como ela falou, estou com um paciente diabético, o que eu faço? Não sei. Ela vai ter que ver. Vai ter que ouvir, vai ter que conversar. E eu acho legal você colocou essa questão que vocês trouxeram para o hospital, então, e aí você puxou, só para vocês saberem, gente, os 3 têm uma trajetória muito grande de experiência de atuação intra-hospitalar, né? Mas eu acho legal essa atuação para a gente também exemplificar um pouquinho do que aconteceu, a exemplo até do que eu falei agora na pandemia, né? Eu tenho sido procurado por diversos colegas
para supervisão, né, ou para orientações. Muitos colegas que trabalham no contexto da psicologia clínica têm tido que lidar com atendimentos a luto, cuidados paliativos relacionados às perdas que estão relacionadas à Covid e outros